Gente, esse vídeo é para demonstrar como que se faz o uso da plaquinha de clareamento caseiro. A gente tem essa seringa, tá? Que ela vem com a proteção. A gente substitui essa proteção pela ponta aplicadora, que é essa daqui fininha. E aí a gente vem para a moldeirinha de silicone e é importante observar que aqui nós fazemos a aplicação apenas na parte externa. Que seria isso? É a parte que corresponde ao nosso sorriso aparente, tá? Por quê? A gente não pode, não deve fazer aplicação nessa superfície aqui de cima e nem na superfície de dentro, tá? O clareamento ele é feito apenas nessa parte externa dos dentes. Uma outra observação importante é assim: os pacientes que apresentam próteses como coroas, lentes, facetas, em alguns dentes não é necessário você fazer a aplicação do gel clareador nesses dentes que tem prótese, porque não vai ter atuação, então vai desperdiçar material à toa, correto? Então vamos lá, uma outra observação: nós não fazemos a aplicação do gel nos últimos dentes. Quais seriam esses? Eu vou aproximar aqui um pouquinho. Por exemplo, nesse caso, este e este dente, que são os dentes molares, nós chamamos, que são esses dentes mais robustos, grandões, o sorriso não aparece neles, e normalmente esses dentes eles ficam um pouco mais sensíveis, então são dentes que nós não aplicamos o material de clareamento, tá bom? O clareamento nós iniciamos do segundo premolar, que seria esse dentinho aqui, até o segundo premolar do outro lado, certo? Raríssimas exceções eu estendo até esse primeiro molar, mas são raros os casos e eu aviso o paciente quando ele vai fazer, tá certo? Então, só recapitulando, o segundo premolar é este e o segundo premolar é este. Para ficar mais fácil para todo mundo entender, é o último dente pequenininho antes dos grandões. Assim fica bem fácil de entender. E quando a gente for aplicar o gel clareador, a gente tem que sempre fazer uma aplicação como se fosse desenhar uma gotinha de arroz nessa superfície externa dos dentes, né? Então, aproxima aqui para mim. Nesse caso aqui, nós estamos indo no segundo premolar, então a gente vai aplicar uma quantidade como se fosse um grão de arroz. E assim sucessivamente. Até chegar aqui a gente na frente, por exemplo, tomar bastante cuidado para aplicar no local certo, tá bom? Por que a gente tem que ter esse cuidado? Para o gel clareador não ficar extravasando para a gengiva, tá bom? Ele vai extravasar um pouquinho, mas não deve ser em excesso. Até chegar lá no segundo premolar do outro lado. Mais uma vez, fácil para entender, é o último dente antes dos grandões aqui do fundo, tá bom? E na parte de cima é a mesma coisa. A única observação que eu faço é: alguns dentes são um pouco maiores. Esses dentes aqui da frente, inclusive. Então aqui a gente pode colocar uma quantidade um pouquinho maior, mas sem exageros também, tá certo? E aqui, como lá embaixo, nós temos os dentes grandões, que nós não vamos fazer. Então nós vamos fazer aqui, segundo premolar, que é o último dente pequenininho antes dos grandes, tá? Até o outro segundo premolar do outro lado. E claro, né? E aí completando até deixar todos os dentes com a face externa, mais uma vez repetindo, protegidos. Eu espero que eu tenha sido fácil de compreender. Qualquer dúvida, entre em contato com o nosso WhatsApp. Sim, uma observação importante: os dentes devem ser escovados antes de se colocar a moldeira de clareamento. Enxaguar bem a boca para que o bicarbonato não neutralize o gel clareador, bicarbonato existente nos cremes dentais, na maioria deles pelo menos. Então enxágua bem a boca, aplica o gel e encaixa a moldeirinha. Alguns casos, os pacientes vão iniciar com 1h30, alguns casos com tempo maior, aí cada caso vai ser individualizado e vai ser orientado de uma determinada maneira. Depois que ficou com o tempo determinado, pré-determinado, nós vamos tirar a moldeira
escovar os dentes novamente e passar uma escova aqui por dentro em água corrente para remover o excesso de gel. É comum ficar um remanescente de gel depois que a gente lava, mas isso é considerado normal, não há com que se preocupar. Aí você pode guardar a moldeirinha de clareamento aqui nessa caixinha, tá? E de preferência deixar aberto em contato com o ar. Assim a gente usa mais para transportar de um local para o outro, tá? Porque fica mais limpo, né? Fica mais higiênico essa moldeira em contato com o ar, porque aqui, né, se nós fechamos, deixamos assim, pode criar fungo, ok? É isso aí, galera. Mandem suas dúvidas quem tiver. Um abraço.